Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São exatamente 8 horas e 49 minutos, horário de Brasília para você. Hoje, antes do Hangout aqui, a gente estava discutindo o que o Caio ia falar, então a gente sempre dá uma atrasada mesmo para entrar ao vivo aqui. Bom, sejam todos bem-vindos. Lembrando o seguinte, o Caio não sabe do que aconteceu com a gente nessa semana, né, que a Rádio Remix Esotera não está podendo fazer live ao vivo pelo YouTube, né, e hoje a gente está com a Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre, que era o outro canal que a gente tinha deixado, então, de resguardo ali, para que se houvesse algum problema desse tipo, a gente já tinha para onde correr. Bom, para você que está vendo por aqui, compartilhe o link do Caio por aí, porque tem muita gente que não sabe que a gente não está fazendo live ao vivo pelo canal da Rádio Mix Esotera, né? São agora 8 horas e 50 minutos. Deixa eu fazer bem-vindo, Caio, boa noite, Marcelo, sejam todos bem-vindos mais uma vez na Rádio Mix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Caio. Pois é, Caio, a gente tomou um strike, né? Foi uma coisa assim para 90 dias de impedimento de live no canal da Rádio Remix Esotera. Então, hoje, nós estamos Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Nós não vamos parar de fazer o programa. Na verdade, a gente está aqui porque acreditamos que houve uma mudança geral em muitas coisas, portanto, estamos reiniciando a nossa trajetória, né, Caio? Seja bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, Marcinha. Caio, hoje temos um assunto por demais interessante. Eu vou deixar para ti anunciar o tema do Hangout de hoje. Bom, boa noite, pessoal do chat. Boa noite, Marcinha, boa noite, Marcelo. Realmente não estava sabendo disso daí, não, vocês me falaram agora, né? Essa história aí, né? Bom, o que eu vou falar aqui, talvez a gente tome 2 strikes. Olha, cara, assim, que abriu minha boca aqui. Vai ser maravilhoso. A gente tem até 3 para tomar, então manda bala. Não, é o seguinte, o strike a gente só tomou por causa de direitos autorais, cara. Então, como aqui a gente falando por nós mesmos, é muito difícil de acontecer alguma coisa. É muito difícil. A não ser que a gente traga imagem de direitos autorais de outro lugar, mas coisa que a gente não vai fazer aqui, porque você vai conversar e vai pôr seu ponto de vista com algumas coisas, então não vai ter problema, não. Espero que não foi com o strike que eu coloquei uns slides aí, né? Aquele dia, né? Bom. Não tem nada a ver com isso. Foi uma emissora de TV mesmo. Eu acho que eu abusei um pouco da parada. Bom, é o seguinte, eu vou relatar, tá, nesse Hangout, uma experiência pessoal minha, né? Porque, assim, muitas pessoas podem falar, mas pode ser fruto da tua cabeça, até pode, mas devido a vários fatores, coisas que eu não estava nem pensando, né? E pelo realismo da coisa toda, eu achei por bem, assim, relatar no Hangout, né? Porque não é uma coisa que acontece todo dia. Pelo menos não comigo nesse sentido, né? Dessa maneira, assim, foi um negócio muito forte que aconteceu. Vou começar falando de coisas atuais para chegar no negócio. Agora você vai enrolar, né? Eu não costumo enrolar, eu vou direto no assunto, né, Marcelo? Você sabe muito bem disso. Mas, é assim... vou começar pelo fenômeno, então. Assim, senão a pessoa não vai entender nada e vai falar, putz, mas que história é essa? Quem acompanha o Hangout aqui, e acompanha o Projeto Terra Oculta também, sabe muito bem que já foi falado em alguns Hangouts passados, em transcomunicação, sobre o planeta Varide, né? E, para quem não sabe, eu vou comentar um resumo, assim, bem resumido, para o pessoal não pegar o bonde andando e não saber o que eu estou falando, né? Então, há uns anos atrás, um grupo de transcomunicação, o que é transcomunicação? Também quem pegou bem bonde andando e não sabe o que é transcomunicação, é você usar aparelhos eletrônicos, meios de comunicação, como, por exemplo, telefones, computador e outras coisas mais, para você modular sinais. Como, por exemplo, aquele fundo de ruído
sonora, o fundo branco, estática da televisão, você modular os sinais elétricos em ondas, mas essas modulações ocorrem o quê? Ocorrem de inteligências que estão vivendo em mundos paralelos, em outras realidades. Não só mundo espiritual, mas em outras realidades mesmo. Então eles modulam os sinais de lá para cá, ou modulam nossos sinais aqui, para passar imagens, sons, e mostrar mais ou menos como que são esses mundos paralelos que existem. Muitos pesquisadores torcem o nariz e falam, não, mas a transcomunicação é fruto da nossa própria consciência, que acaba modulando o sinal nós mesmos, a consciência tem uma capacidade fantástica. Sim, eu concordo, a consciência tem uma capacidade fantástica, mas muitas dessas modulações provam também a existência da vida após a morte, uma série de situações, parentes se comunicando com pessoas que já morreram, e outras coisas mais. Aí outras pessoas podem falar, mas isso não pode ser também criação, fruto da criação das pessoas que esperam por isso, esse tipo de comunicação. Pessoas essas que já tiveram parentes que já deixaram esse mundo, já morreram. Sim, mas pelas fotografias e outras coisas mais, hoje nós temos praticamente muita certeza que existe algo, realmente, nessas realidades, e isso é realmente modulado, passado para nós de alguma maneira. Como isso funciona? A pergunta é como que isso pode funcionar? Isso a nível quântico, tá? É feito. Mas não vamos entrar em detalhes técnicos com isso. Então, transcomunicação é isso. A transmissão de sinais modulados de lá para cá. Não é nem transmissão, a modulação de sinais do nosso mundo através de seres que se encontram numa outra dimensão paralela, no mundo paralelo. Bom, e em 1995 teve um grupo que foi fundado de estudos que eram formados de vários cientistas ao redor do mundo. Esse grupo foi formado na Inglaterra, que ficou conhecido como Grupo Internacional de Transcomunicação. E dentro desse grupo, muitos pesquisadores receberam imagens desses mundos paralelos, e uma das imagens foi da doutora, como é que é o nome dela? Não me fugiu o nome dela. Salter, né? Sedgwick Salter, né? Não, acho que era esse o nome dela. Que foi o quê? Foi um espírito que foi trabalhar num mundo paralelo chamado... ela morreu, né? Foi para a espiritualidade e foi parar em Marduk, que segundo diz, é um planeta que se encontra numa outra realidade, num outro tempo, numa outra dimensão. E ela começou a contar da vida dela nesse planeta que ela teve quando encarnada, que não foi na Terra. Foi num mundo chamado Vanid, um planeta... É uma Terra paralela à nossa Terra, muito próximo em termos de localidade, não existe aqui, no nosso tempo, no nosso local. Ela se encontra num universo paralelo, mas tem uma relação muito estreita com a nossa Terra. Tão estreita que pessoas morrem aqui, às vezes encarnam em Valide, e às vezes pessoas que morrem em Valide encarnam na Terra e vice-versa. E é essa troca de espíritos desses dois mundos. Estou fazendo um apanhado geral para as pessoas entenderem o que é Valide. E a doutora Sweden Salter, ela conta um pouco sobre o planeta, né, que é um planeta que tem um governo único, né, e lá não existe esse negócio de família. As crianças com 5 anos são criadas pelo Estado, são tiradas da família. A família pode acompanhar a criança nessas instituições de ensino, mas enfim, é uma sociedade completamente diferente da sociedade da Terra, como nós conhecemos, da civilização como nós conhecemos. E nesse mundo a tecnologia é muito diferente da nossa, e a concepção de ciência deles é muito mais espiritualista do que materialista. Ou seja, em resumo, eles estão muito mais à frente de nós com relação às características da estrutura íntima da matéria do que nós estamos com relação à nossa ciência. E nessa conjuntura toda aí, então a doutora Sweden Salter, ela explica mais ou menos então como que é a estrutura sociopolítica, econômica, social e como que se procede em Valide, mas não com muito detalhe.
Ela explica isso de uma maneira assim, bem superficial, através da transcomunicação, que inclusive foi colocada, todo esse material, toda essa informação foi reunido por um pesquisador de transcomunicação na Inglaterra, e isso envolveu pesquisadores alemães, pesquisadores americanos, ingleses, e o Mark, né, que é esse pesquisador na área de transcomunicação, ele justamente colocou todas essas histórias, reuniu tudo num apanhado geral único, num lugar só, né? E o que acontece? Esses dias, né, eu, em desdobramento, né, para quem não sabe o que é desdobramento, é o seguinte: você dorme toda noite, seu corpo físico dorme, e seu espírito sai do corpo e você vai para uma outra realidade. Ou você fica rondando a nossa realidade aqui, ou você vai em projeção para uma outra realidade, ou... enfim, você vai para algum lugar. Tem pessoas que ficam a 3 metros do corpo a noite inteira dormindo e não tem muita consciência do que fazem à noite. Mas, há 2 noites atrás, eu fui parar num dos centros de informações da Resistência no mundo astral, que a Resistência é uma organização, como já quem não acompanha o Hangout, há um certo tempo, vou também resumir isso, é uma organização humanitária, vamos assim dizer, entre aspas, que procura lutar ou resistir ao sistema de controle, lutar contra o sistema de controle ou resistir ao sistema de controle que nós, seres humanos, somos influenciados e controlados no instante. Não só a nível físico, como a nível extrafísico. E essas 2 noites passaram, o que aconteceu? Eu sempre pedi para eu lembrar, ou ter a informação sobre as características do porquê da existência de Varide, né? Inclusive, eu nem comentei isso ainda com o Mark Manson, né? Mas eu já estou colocando de antemão aqui, que eu vou comentar com ele também. Para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, Varide não, os alemães, desde os anos 20 até os anos 40, eles pesquisavam uma maneira de você fazer uma viagem hiperdimensional temporal, né? Uma tecnologia que estava além de uma simples viagem dentro da nossa realidade, no espaço tridimensional. E os alemães desenvolveram um projeto chamado Griff, que é o sino, e nesse projeto, através da movimentação de metais líquidos, em alta rotatividade, eletricidade, uma série de coisas, conseguiram, veja bem, pular da nossa realidade para uma outra realidade, né? Muitas pessoas envolvidas nesse projeto morreram na Polônia, num centro de pesquisa enorme que tinha, né? E se construíram veículos eletromagnéticos, que são conhecidos como objetos voadores não identificados hoje em dia. Alguns deles somos nós mesmos, são os próprios alemães. E, enfim, muitos cientistas deram um salto, tá? E foram parar numa terra paralela à nossa, né? Foram parar numa terra paralela, né? Inclusive, tem pessoas, agora não me recordo o nome, eu não trouxe nada pronto, nada, um script, né? Assim, não trouxe nada assim detalhado, não é bem uma palestra, são memórias. Um desses engenheiros, coronel, eu não me recordo o nome dele, sumiu na Segunda Guerra Mundial e assim, me parece que deu como sumido mesmo, não encontraram o corpo dele. Foi o Bird ou Caio? Não é o Bird, não é o Lord Bird, não é aquele que foi para a Antártida, não. Eu posso até falar aqui do projeto do Glick, é um general, é um engenheiro-chefe do Glick, eu esqueci o nome dele agora, não é fugir o nome, deixa eu ver aqui. Bom, enfim, ele
Ele sumiu, né? Sumiu no projeto Break. E o que aconteceu? Ele sumiu, junto com ele. Ah, tá, se eu não me engano. Não é esse não. Agora me fugiu o nome dele. Era um general, não era general, era coronel na época. Engenheiro. Ah, tá, é o general Hans Klammer, tá? O general Hans Klammer, é isso que eu queria falar. Ele fugiu, ele sumiu. Dizem que ele morreu, tal, mas não encontraram o corpo e ele sumiu. Tá? A história é o seguinte: o Klammer, quando ele sumiu, tá? Você tinha uma pessoa muito próxima dele, que era a Maria Ortiz, né? De Tule, né? E dizem que ele e ela sumiram para uma outra realidade, dentro do projeto Blur, né? E acredite se quiser ou não, esse pessoal todo que foi transportado da Polônia, tá? Dos anos 40, dentro do projeto Bell, foram parar todos eles em Invalide, ou nessa terra paralela, né? Só avante de que foram parar numa outra época, num outro tempo. Não só tempo. O que aconteceu? Anterior ao nosso dizendo, é meio relativo, porque não dá você ter um referência de um tempo para outro tempo em duas, não tem como fazer isso. Antes do meu tempo, o meu tempo veio antes do tempo de lá. Então não tem essa correlação muito, entendeu? Mas o fato deles terem ido para lá, do segundo Reich, para essa realidade paralela, tá? Partindo da Polônia. E aí o que aconteceu? Um grupo de pesquisadores foi transferido para a Antártida, na época, para a Antártida. Lá se montou uma base de pesquisa do Blech e continuaram as pesquisas na Antártida no meio e no fim da guerra. E o que aconteceu? O pessoal que foi transportado para a Antártida, eles desenvolveram o Blech de uma maneira muito mais acelerada que o pessoal que fez na Polônia. E esse pessoal abriu um portal na Antártida. Também. Não me pergunte por que a mesma localidade. Eu não sei dizer. Não sei. Invalide. Imagine o segundo Reich todinho nazista sendo transportado, muita gente para Invalide, né? Dentro de Invalide, criou-se toda uma sociedade que tem uma influenciação muito grande desse pessoal. Assim, é uma visão minha, eu acho. E ali se formaram, baseada na cultura alemã, vamos assim dizer, e ariana, vai. Se era assim ou não era, não tinha de responder, mas foi contaminado por toda essa influenciação. Bom, moral da história. E aí morreu a história. Morreu a história e ninguém sabe o que aconteceu em Vari, com certeza, até 2 dias atrás. Quando... Caio, eu quero te pedir perdão. Se tu puderes entrar no link da Rádio Remix Exotera, no site, porque a frequência que está entrando lá é completamente diferente de todas as que nós já ouvimos até hoje. Você me manda o link, Marcelo, porque eu dou uma olhada aqui, eu estou sem o link, até eu abri aqui, meu computador está tão lento. RadioRemixExotera.com. Tudo junto, Tá. .com em minúsculas. Tá. Desculpa eu te interromper, mas é que essa frequência eu não tinha escutado ainda. Ela é tá aqui na sala, diferente. Caio. Tá. E
aconteceu? Até 2 dias atrás. Por quê? Porque há 2 dias atrás, eu tive um desdobramento, fui na resistência e tal, entrei no departamento de informação, e aí um dos colegas meus falou assim, olha, como você vem falando muito sobre varídio, tá? Nós resolvemos colocar você numa máquina de novo, que é aquela máquina de filme, né, que é um filme 3D, nem sei explicar aquilo, que você põe um capacete na cabeça, um negócio, tipo, não é que bem capacete, tipo um eletrodo na cabeça, um negócio na cabeça, e aí você assiste um filme que você estivesse lá no local. E por que isso? Porque seria impossível alguém me transferir para varídio em desdobramento, eu morreria, o corpo físico morreria, basicamente isso, né? E eu tô agora só dei uma paradinha que eu tô vendo que o Marcelo falou a frequência. Ele tá bastante forte, né? É um negócio bem estranho. Para quem quiser ir lá na Rádio Remix, esotera.com, e ouvir essa frequência, é um negócio muito estranho. Bom, vou parar aqui e continuar a história. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, e aí um amigo meu chamado Ângelo, né, falou para mim assim, olha, põe isso daqui na tua cabeça, nós vamos te transmitir um filme. Aí eu falei, filme de quê? Varide. Você vai ver como é o planeta Varide, como são as pessoas e o que acontece e como que é a coisa toda e por que de certas coisas. Eu falei, tá bom. Eu fiquei meio assim, eu falei, não é possível. O Marcelo me conhece muito bem, né? O Marcelo sabe que eu sou meio cético com as coisas. Eu acho que é tudo na fruta da minha cabeça, às vezes. Eu falo, não, mas pera lá, isso daí não é. Não pode ser. Entendeu? E aí começaram a transmitir aquilo, eu comecei a entrar num lugar, como se fosse realidade virtual. Aí eu vi uma escadaria enorme, eu vi um prédio do governo, tipo um estado, e é um governo único, né? E o que eu vi me chocou, porque eu vi uma bandeira enorme de uma águia, eu vi basicamente a suástica, né, nazista, eu vi aquele símbolozinho da sociedade Thule, né, que é usado como bandeira lá, e o pessoal vestindo aquelas roupas estranhas do governo preta, né? Era tipo um negócio meio draconiano, né? Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Eu falei, não é possível, isso dá na minha cabeça. Eu falei, não é possível um negócio desse. Aí me explicaram que Varide é um governo único, é uma ordem única, uma ordem mundial única, é uma extensão do segundo Reich, é o terceiro Reich no Varide, vamos assim dizer. Toda aquela sociedade alemã vivendo ali, né? E é um negócio muito estranho, muito. O Estado controla tudo, né? As pessoas têm um desenvolvimento cultural, político, completamente diferente do nosso. Tipo assim, ninguém... É uma sociedade meio igualitária, um negócio meio estranho. Não é comunismo, não é socialismo, não é fascismo, não é nacional-socialismo. Não sei te explicar o que é aquilo. Eu só sei que é um negócio meio assim, incômodo. Eu me senti incomodado. Eu me senti meio assim, até terrorizado, para falar a verdade. Eu vi a juventude nas escolas, o pessoal estudando. A ciência deles está mais ou menos posso dizer, uns 5.000 anos na nossa frente. Por quê? Porque eu vi, assim, pelas imagens, pelo que eu deduzi, a ciência deles é baseada numa ciência interdimensional. Ou seja, eles sabem o que acontece por detrás do véu, coisa que a população na Terra, que nós, nem sonhando, nem sonhando. Quanto mais saber, né? A população está dormindo aqui. E lá não, é totalmente acordada para isso. Então, todas as decisões que o planeta toma em governo e tudo mais é baseado em políticas por detrás do véu. Por detrás do véu. E eles sabem justamente como que as coisas ocorrem, como a nossa realidade é feita, tem uma série de coisas que nós não sabemos, não fazemos nem ideia desse lado. E esse pessoalzinho todo lá implantou um governo único, é um governo só. O planeta
O planeta é um país. Imagina o planeta um país. É um negócio meio estranho. E aí, assim, eu observando aquilo lá, e olhando aquilo lá, eu comecei a ver, eu falei, mas tem uma coisa estranha aqui. Aí comecei a me lembrar da nova ordem mundial aqui na Terra, né? Que estão tentando implantar aí, a nova ordem mundial, os Illuminati, não sei o que, blá, 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 e outras coisas mais. E aí, qual a conclusão que eu não sei, é uma conclusão que eu cheguei e depois me confirmaram que é isso mesmo. O que se tenta implantar, o que vem sendo tentado implantar, o que vem sendo implantado, vamos assim dizer, tentado não, vem sendo implantado na Terra, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, essa ideia de criar-se um governo único, uma nova ordem mundial, tudo isso é uma mímica, uma cópia de Varide, está tentando ser passada para o nosso mundo aqui. Agora, como se fosse um reverso da moeda, assim. Ou seja, aconteceu lá, agora tem que ser espelhada para cá, ao contrário, o reverso. Só que isso assim, não flui como flui em Varide. Oi. Não flui como... Alguém falou alguma coisa, Márcio? Caiu, não foi daqui. Se alguém te falou Cara, alguma coisa aí, não foi daqui, tá? eu tô todo arrepiado. Tem uma voz de mulher, cara. Agora o pessoal tá achando que eu tô Mas essa... Então traduz pra gente aí. Falou meu nome. Me chamou meu nome agora há pouco. Eu escutei aqui no... Bom, vamos continuar. E aí, o que acontece? Depois eu vou voltar esse negócio aqui, eu vou ouvir de novo, que não é possível um negócio desse. Tu tá Bom, gravando, Caio? não tô gravando, mas você, depois que processar o sinal, não sei, vou ver. Bom, moral da história. E o que Nós aconteceu? também não estamos conseguindo gravar aqui, tá muito forte. Eu não tô conseguindo abrir os gravadores aqui. Bom, aí o que acontece? Acontece que congelou o computador de novo. Bom, aí isso está sendo tentando ser, eles estão tentando passar essa cópia de Varide para nós, implementar um negócio desse aqui, entendeu? E o mais estranho de tudo, que existe um intercâmbio de almas de Varide para cá e daqui para lá, não só de almas a nível espiritual, mas nessas imagens que me passaram, adivinha o que? Existe um canal físico de idas e vindas de Varide para a Terra, da Terra para Varide, aqui, um portal aberto, estável, onde as pessoas vão de lá para cá, daqui para lá, como você atravessa um túnel debaixo de uma montanha. E eu achei um negócio assim completamente fora, um negócio absurdo, quando eu vi que esse lugar, esse portal, acredite se quiser, Marcelo, adivinha onde é? Na Antártida. Por isso que a Antártida é um dos lugares mais bem guardados do planeta. Teu áudio Porque tá lá é um entrando e portal saindo, Caio. de onde está Teu entrando e áudio tá saindo. entrando. Então, essas ideias de Shambhala, de Ágata, de intraterrenos, que nem o John Keel pregava nos anos 60, 70, 80, na verdade, Ágata, Shambhala, Shangri-La e outras coisas mais, não é intraterreno, é Varide, cara. É Varide. E isso está ligado num portal na Antártida. Por isso que a Antártida é um dos lugares mais bem guardados da face da Terra. E quando isso foi mostrado no filme, eu não acreditei. Eu falei, não é possível um negócio desse. Isso deve ser fruto da minha imaginação. Não é possível, mas aí comecei a pensar e faz sentido. Porque muita coisa, tá, veio da Antártida. Na verdade, veio do portal de Varide. Entendeu? E a tecnologia que eles têm é uma tecnologia dos objetos voadores não identificados nossos, que são de Varide. Não que não existam os Greys, não que existem outras naves e outras coisas vindo de outras dimensões também. Mas uma boa parte disso aí tudo, não estou falando daquelas naves cilíndricas, não estou falando
os Anunnaki, não estou falando dos Dongi, não estou falando, estou falando uma parte, uns 25, 30% dessas naves são de Varídio. É tecnologia nossa. Então, não se assuste se um dia alguém, sei lá, não digo abduzido, mas cruzar com uma nave dessa aterrissada e tal, a nave abrir a porta e você vai encontrar um monte de alemão falando alemão dentro da nave. Então, não se assuste se isso acontecer. Aliás, se isso acontecer, eu acho, eu acredito, isso já é uma conjectura minha. Eu acho que eles têm um programa dentro da nave, neurolinguístico, neurológico, sei lá o quê, para, tipo, a pessoa achar que tá ser levada a crer por um sistema holográfico, alucinação, sei lá o quê, que ela está vendo um alienígena. Na verdade, é um humano como nós. Humano como nós. Dentro da nave. E aí você vai ter essas histórias de pleidianos e outras coisas mais, que não é pleidiano coisa nenhuma, não é venezuelano coisa nenhuma, são eles, de Varido. Então, é um negócio meio que surrealista, né? Assim, agora as pessoas falam, agora o negócio é você provar isso, fisicamente falando. Para você provar fisicamente falando é quase que impossível, porque o negócio todo é acobertado, compartimentalizado e tudo mais, a não ser que você for para a Antártida. Antártida. E é por isso que a Antártida é super guardada. Não esse negócio, ó, pelo amor de Deus, esse negócio de, ó, não aguento mais, Marcelo, esse negócio de terraplanista. O pessoal vai me queimar agora, fala, vamos queimar o Caio e tal na fogueira, que a Terra é plana e que a Antártida seca, esconde os muros do fim da Terra, aquela coisa toda. Na verdade, se você pensar num termo metafórico, é realmente esconde realmente a passagem para uma outra realidade chamada Varide. E a coisa seja tão profunda que na espiritualidade é proibido falar esse nome, Varide. Por quê? Porque dentro da espiritualidade, nessas outras esferas, é escondido o fato de que as pessoas encarnam de Varide para cá e daqui vai para Varide, de Varide para cá e vice-versa. Existe esse intercâmbio. Só pessoas que já têm não digo um estudo, mas um conhecimento mais aprofundado e fazem parte de certas organizações e facções do outro lado, sabem desse negócio de Varide. Tanto que, numa das palestras, há muitos anos atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás ou mais, não me recordo que época, aquele médium Gasparetto, que, infelizmente, algumas entidades, algumas filosofias de doutrina, ou ridicularizadas só porque ele deixou de ser espírita. Então, na verdade, muita gente fala, o Gasparetto virou ridículo, não sei o quê, no final da vida dele. Os espíritas falam isso, infelizmente, tá? Mas eles nunca analisaram o que aquele homem falou. Na verdade, não foi ele, foi as entidades do tipo Calunga e outras entidades que ele canalizava na época, mediunicamente. E uma delas falou sobre Varide. Não usou o termo Varide. É Varide. Falou assim, nós sabemos a existência de um planeta, uma Terra paralela. Eu posso até trazer o arquivo sonoro desse espírito falando através do Gasparetto, falando sobre a Terra paralela que existe à nossa Terra física, em que há um intercâmbio de almas, um intercâmbio de reencarnações, que é Varide. E hoje em dia, depois desse filme que eu assisti, agora comecei a entender que, na verdade, o que está sendo implantado aqui é uma cópia do que já foi feito há muito tempo atrás em Varide. Agora, a pergunta é, por quê? Por que Varide daquela maneira? Por que os arianos fizeram Varide um estado, uma coisa só, um negócio só? Por quê? Eu não sei, na minha conjectura, agora é uma suposição, eu acho. Existem essas civilizações alienígenas como digo, os Greys, o domínio em si, que é uma sociedade colmeia. Então, eu acho que Varide é um entreposto humano, tipo burro mandado, no negócio mais alto a nível desses alienígenas. E aí, como eles conseguem manipular matéria e pular de uma dimensão para outra, de um universo para outro, e outras coisas mais, acharam por bem pôr a nossa Terra aqui, terra, não vale terra, como sendo
uma cópia de Varid, ou seja, reengenharizar nossa Terra nos próximos anos, seja através do transhumanismo e outras coisas mais, para ficar uma sociedade meio que governo único, uma coisa meio que parecida com Varid. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu quero te fazer um pedido. Pera aí um pouquinho, só deixa eu ler a Márcia aqui. Ela disse que era para eu não te interromper, mas é muito difícil para ti ligar aquela TV que está ali atrás de ti agora. Ela está conectada na energia? Dá para você ligar ela ou ela está conectada em algum aparelho? Posso conectar. Você me dá 2 minutos, eu vou fechar aqui o negócio, eu vou lá e... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo de 2 minutos, eu já faço isso, já faço outras coisas mais, né? Não vou para Varid, né? Não, Mais ou de menos. repente é que a gente está recebendo essa frequência que está É. bagunçando tudo aqui. Então é o seguinte, me dá 2 minutos, eu já volto, gente. 2 minutos, Beleza. eu vou montar tudo aqui. Beleza. Vou num lugar, já volto, e aí o Marcelo vai levando aí 2 minutos que eu já volto. Então, gente, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Frost, você que não está acostumado com essa frequência, que você não estava na sala nos momentos que ela começou a nos acompanhar, essa frequência nós gravamos mais ou menos, nós estamos gravados praticamente de 15 a 20 minutos dela. O Caio retirou um pedaço de 4 segundos, 5 segundos, e esses 5 segundos estão aqui comigo e eu vou colocar no site da rádio, porque ele já nos reenviou isso e eu estou processando também alguns programas aqui, e naquele vídeo a frequência continha uma voz feminina de uma jovem ou de uma criança que dizia a seguinte frase: tio, tia, vocês estão aí? Eu estou aqui. Eu tenho isso gravado porque foi tirado de um dos programas do Caio que ele fez conosco no canal da Rádio Remix Esotera. E a criação ou a abertura deste canal, Conexão Galáxia Livre, tem a ver justamente com esta frequência, que não é uma frequência natural de aparelhos que venham daqui. Tu podes recolher, gravar e fazer análise, mas eu vou te dizer o seguinte: o Caio já tem essas gravações e eu tenho ela e eu vou transcrever aqui na sala assim que eu terminar de fazer a limpeza, para que as pessoas possam ouvir o que estava dentro daquela frequência. Esta que está ocorrendo hoje é completamente diferente, e ela é uma frequência que está interferindo nos aparelhos de TV. Para nós não é novidade que isso esteja ocorrendo, porque nós já recebemos informações a respeito dessas frequências há um tempo, só que a gente não pode ficar fazendo análise ou algum tipo de brincadeira sem antes passar isso pelo crivo do Caio, e ele é a pessoa que nós encontramos que é a mais indicada para interceder nessas comunicações, porque ele já está mais acostumado que nós nesse sentido. Portanto, isso vem ocorrendo faz bastante tempo. Acreditem ou não, nós temos mais gravações, não desta frequência que está entrando hoje. É uma frequência mais suja a que nós temos, essa é uma frequência mais limpa, e provavelmente vocês talvez venham ouvir do Caio, que é uma frequência que vem acompanhada de áudio e vídeo. Eu também vejo como natural, Márcio. Mas sim, eu vejo isso como natural porque a gente já se acostumou tanto com essa coisa que eu estava até com saudade, conversei com a Marcinha essa semana, e ela me explicou o que é, como isso normalmente funcionava anteriormente, né? Neste site
onde nós estamos usando não tinha ocorrido ainda, mas a realidade é completamente diferente daquela que eu imaginava. A interseção, a interferência dessa frequência, ela passa diretamente por dentro do computador da Marcinha. Mas vem muitas coisas a partir daí. Keila, coloca a pergunta ali na frente, coloca a palavra pergunta na frente da tua indagação, que aí a gente faz a pergunta para o Caio aqui dentro no Hangout. Faz isso, por favor, que a gente já faz a pergunta para ele. Ah, perfeito, Frost. São alterações mesmo. Isso mesmo, tu tens razão. Isso promove a abertura de portais e muita coisa pode passar por eles, realmente. Nós já tivemos essa informação antes e, enfim, o que a gente pode dizer para vocês? Existem amigos invisíveis que cuidam disso também. Aquelas pessoas que quiserem depois entrar em contato, só que a gente vai mandar tudo isso para o Caio para ele fazer uma análise mais aprofundada e depois nós vamos ver qual é o resultado. Isso, Marcel, isso vem e vai, vem e vai. São períodos, às vezes maiores, outras vezes menores, mas essa frequência nós não tínhamos escutado ainda. Eu, particularmente, não tinha Espera só um escutado. pouquinho, deixa eu falar uma coisa, gente, eu vou repetir de novo. Quando a gente colocar lá perguntas liberadas, aí vocês colocam as perguntas. Não comecem a colocar as perguntas antes, porque eu não vou voltar o chat para buscar a pergunta, tá? Porque eu perco muito tempo voltando o chat inteiro para buscar a pergunta de vocês. Por isso eu estou pedindo por gentileza, não coloquem pergunta antes, porque eu não vou voltar esse chat para ir buscar a pergunta. Diferente da Vera, eu não vou voltar o chat para buscar a pergunta. Então, eu estou pedindo encarecidamente que quando tiver a palavra bem grande lá, que eu ou a Michelle colocar liberado as perguntas, aí vocês colocam as perguntas, porque automaticamente eu vou pegando de todo mundo. Mas tem calma, eu sei que todo mundo quer fazer pergunta para o Caio, né? Então tem que ter paciência um pouco, senão não funciona. Tá? Vamos deixar em ordem as coisas. Já é a quinta, sexta vez que eu peço para você, gente, espera. Quando eu escrever assim, perguntas liberadas, vocês podem mandar as perguntas, porque eu não vou voltar o chat, porque eu vou perder muito tempo voltando o chat para pegar perguntas, tá? Então, calma aí, a gente vai escrever liberado, aí todo mundo põe a pergunta, e aí a pergunta de todo mundo vem para o Caio, mas calma, porque senão a gente fica doida voltando atrás lá em cima buscando as perguntas, entendeu? Então calminha aí, segura as pontas aí, já deixa do lado aí no bloco de notas, entendeu? E a hora que escrever a palavrinha liberado, aí vocês vão lá e ó, colocam todas as perguntas, porque com certeza eu vou pegar de todo mundo, entendeu? Porque assim fica mais fácil, tá? Só para não ter essa bagunça, que o tempo que eu levo para ir buscar lá atrás as perguntas, não dá, entendeu? Então espera um pouquinho liberar as perguntas para o Caio. Bom, outra coisa é o seguinte, para quem não está acostumado, é assim mesmo. Toda vez que eu entro na Rádio Remix, fazia muito tempo que eu não conseguia entrar na rádio, era só o Marcelo, e geralmente essas frequências acontecem sempre no Hangout do Caio, e é sempre quando eu estou na rádio, tá? Então, para nós, é muito natural de ouvir essas frequências. Então, assim, não adianta falar, é isso, é aquilo. A gente já estudou isso com o Caio antes, a gente já separou frequência, se é do computador, se é isso, se é da onde, é aquela coisa toda,
A gente já fez isso. Caio já tem vários áudios em relação a essas frequências que entram na rádio. Então, assim, fiquem calmos. A princípio, o barulho é muito forte, tá? Porque vem de uma frequência que a gente não está acostumado, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Se você não se sentir bem, sai da rádio, não fica, porque a frequência deles é muito alta, tá? Às vezes, algum deles falam, colocam um som de alguma coisa, e é assim que funciona. A frequência da rádio é assim que funciona, e quando a pessoa não se sente bem, sai da rádio, fica só aqui no Hangout, né? Não vai, de repente, né, passar mal, porque a frequência é muito... o Frost estava falando que podia ser o quê? Uma frequência, não sei o quê, ele pôs uma mensagem retratada ali. Frost, eu sei que você é muito enigmático aí, mas vai com calma aí, meu amigo, vai com calma, porque a gente já conhece muita coisa dessas frequências. Claro que essa frequência agora é um pouco mais diferente do que a outra, né? E agora o Caio voltou, peraí. Fala aí, Caio. Ela vem com uma oscilação diferente, né, Caio? A oscilação dela é de onda mais comprida. É uma onda mais comprida e tem uma pulsação diferente também. Um negócio meio estranho, né? Eu nunca tinha visto essa frequência. Essa modulação que eles fizeram é diferente. Completamente diferente, porque o comprimento de onda é completamente diferente, a pulsação é diferente, a oscilação dela é diferente. Não, é diferente. Eu não consegui gravar, não sei se vocês conseguiram gravar, né? Mas... Sim. Na verdade, a Márcia começou a perceber que o aparelho de TV estava entrando num colapso, alguma coisa desse gênero, assim. Bom, enfim, eu estava falando sobre esse desdobramento, né, sobre a situação de Varide e tudo mais. E só estava falando sobre o Mélio Gasparetto, né, que comentou sobre Varide de uma outra maneira, não falou o nome Varide em si, mas falou sobre essa terra paralela que existe perto de nós aí, que é esse intercâmbio na espiritualidade. Então, assim, basicamente, eu tive uma intuição de que, apesar de ser um governo único em Varide, um estado meio que digo fascista, mas é um negócio meio que controlado demais, vamos assim dizer, né? Apesar de todo esse sistema sociopolítico, econômico e válido, uma série de coisas, e a tecnologia deles, a ciência deles está avançada na nossa frente aí uns 5 mil anos, sei lá quantos mil anos, porque eles têm um conhecimento científico interdimensional, coisa que nosso planeta ainda engatinha. Aqui no planeta Terra, o pera materializa, não há nada depois da morte, não existe nem o véu, não sei o quê. E Varide já encara isso como uma coisa natural. Aliás, eles pesquisam sobre essas outras realidades e é uma coisa, assim, natural para eles. E, assim, o que eu vejo, tá? O que eu vejo, essa tentativa de criar-se um governo único aqui, controle, governo único, uma série de coisas, meio que draconiano, né? Uma coisa meio draconiana, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Negativo, obviamente, que já não temos livre-arbítrio aqui, né? Se entrar um negócio desse, a gente não vai ter mais nada. Nem a ilusão de ter um livre-arbítrio. Que é uma diferença você ter o livre-arbítrio, ter uma ilusão de ter um livre-arbítrio e não ter nada, né? Então, quando você não tem nada, você já logo encara como um negócio pauleira mesmo, o negócio é ali, né? O ponto positivo que eu vejo em Varide é que, apesar de eu ter essa intuição, talvez, de ser um pau-mandado de uma civilização alienígena maior por trás, pode ser que eu esteja enganado também, tá? São tudo conjecturas agora que eu estou levantando.
Imagine uma sociedade que sabe da existência do véu, sabe da existência desses sistemas de controle, uma série de coisas. Imagine um planeta que se armou até os dentes, não só em conhecimento, mas em tecnologia, em sociedade e tudo mais, para fazer frente a isso aí. Então, o planeta em si todo é um exército. Funciona como um exército. Então, eu vendo para um outro lado, eu encaro o Varig talvez nesse aspecto. Não um governo, simplesmente um governo draconiano, obedecendo uma civilização maior e tudo mais. Mas por que eu estou jogando essa hipótese de Varig não ser simplesmente... Aí muitas pessoas vão falar, mas como tem os nazistas metidos no negócio aí, então deve ser uma coisa horrível, né? Assim, teve toda uma história da Segunda Guerra Mundial, né? Teve todo um momento de bestialidade humana, atrocidade sem limites, né? Isso para ambos os lados, porque numa guerra é o seguinte, não estou falando que os alemães eram bonzinhos, longe disso, mas também não estou falando que os americanos eram bonzinhos, não, né? Uma guerra vira terra de ninguém, vira bestialidade, vamos assim dizer. Do lado americano, você vê 2 bombas de Hiroshima explodindo 2 cidades de criança e velho, né? Do lado alemão, você vê um monte de alemão matando um monte de gente por aí, em campos de concentração, uma série de coisa louca. Quer dizer, vira um circo, né? Vira terra de ninguém ali. E por que eu estou comentando isso? Pós-guerra, veja bem, pós-guerra, a coisa pode ser que mudou de figura por detrás dos bastidores. Ou seja, tanto os alemães como os americanos viram o que realmente movimentava as peças do xadrez na nossa civilização humana, que não é humano. E aí, nesse processo da criação do projeto Glick, que foram para Varig, não sei o que encontrar do outro lado, que fez, talvez, frente a isso que controla o planeta Terra, mas de uma Terra paralela, uma dimensão paralela. E aí, assim, pintando um quadro mais bonitinho, vamos dizer, mais florido, talvez a necessidade de você meter aqui um governo único, talvez na cabeça deles é algo fundamental para fazer frente a essas forças que controlam o planeta. Mas só que aí, é aquela história, você meter o pé pelas mangas, porque você vai querer meter um governo único numa terra onde ainda impera a lei da selva. E aí, o que acontece? Acontece que, como existe o egoísmo humano, existe uma série de coisas dentro da nossa civilização também negativas. O governo único não é um governo bonitinho, qualitário, uma coisa linda, maravilhosa. Não, vai atender à necessidade de uma elite porca e suja que controla esse planeta e que se vendeu. E aí o que acontece? A nossa natureza humana, que é a nossa natureza de ser egoísta, não é nada filantrópico, muito pelo contrário, né? É uma sociedade egoística, ou seja, o ser humano em si, pelo menos, veja bem, pelo menos uma parcela da humanidade, ainda, infelizmente, a realidade é o egoísmo puro. Não sejamos também hipócritas de dizer que, não, é todo mundo lindo e maravilhoso aqui. Não, não é. A gente sabe muito bem que não é. E aí, infelizmente, o poder da pirâmide, o topo da pirâmide, está na mão dessa corja que pensa dessa maneira. E aí, o que acontece? Acontece o que a gente vê por aí. Um mundo decadente, um mundo que está, basicamente... Você não vê aí, muitas pessoas vêm com essa desculpa agora, Marcelo, que nós estamos na transição planetária, sabe como que é? Você está fazendo a faxina na casa, está levantando poeira, arrastando mobília, quer dizer, eles sempre dão essa comparação esdrúxula, essa desculpinha que
no momento de mudança, sabe como que é, né? As coisas são chacoalhadas, né? Mais ou menos isso. Na verdade, não tem nada de chacoalhada, nada de mudança. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Então, não tem esse negócio de transição planetária para... Na verdade, a transição planetária é uma coisa fictícia, criada para ver se o governo único pode ser implementado de uma maneira mais bonitinha, vamos assim dizer, de uma maneira mais civilizada, mais ética, mais espiritualista, não na base do pau, né? Porque na base do pau não está dando certo, nunca deu e não vai dar. Porque nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, se tiver a terceira, acabou a Terra. Então não tem na base Mas do eles não pau. vão Então, fazer isso, cara. Eles não vão fazer tem isso. que ser não vão, eles estão criando um monte de coisa aí, bonitinha. É uma maneira de controlar de uma outra maneira, entendeu? É um negócio mais assim, espiritualizado, a espiritualidade superior, tal. Você tem que criar um cenário em que as pessoas abracem a cena embaixo. Se eles destruírem o planeta, eles vão ter que sair daqui para outro lugar. Então, isso vai dar Exatamente. Não muito vai mais acontecer isso. trabalho. Isso vai dar muito mais Mas também trabalho. não vai acontecer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existem dois cenários. Você intitula um governo único na base do pau ou na base da propaganda. E aí quem comprar a propaganda aceita e leva a bandeira da transição planetária, da espiritualidade superior, que de superior não tem nada, é tudo uma palhaçada grande, né? E ninguém fala da existência de Varide, dessas políticas sujas que tem por aí, do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém abre a boca com isso. Aliás, é um assunto Lembrando para os proibido. nossos amigos que quem começou com a propaganda foi o próprio nazismo no período da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, exatamente. E também ninguém fala que antes dos Estados Unidos entrar na guerra, quem fomentava a Alemanha em combustível eram os próprios Rockefeller, a Luftwaffe tinha combustível americano, os alemães tinham ações em Wall Street. E tem muita coisa que eu falar aqui, nós vamos tudo preso aqui online. Entendeu? Então, as coisas às vezes acontecem por detrás dos bastidores, e as pessoas nem imaginam que a coisa aconteça dessa maneira. E por que acontece, ninguém faz menos ainda ideia do que aconteceu. E aí, o que acontece? 65 milhões de pessoas morrem na Segunda Guerra Mundial e pagam um pato para isso. Entendeu? E aí, desses 65 milhões de pessoas que morreram, mais do que a metade dessa parcela de espírito é transferido para a Varide. Você entendeu? Não é transferido para um outro planeta, em outra galáxia, sei lá o que, é transferido num universo paralelo aqui do lado. Assim, do lado, sempre. É uma comparação esdrúxula você falar do lado, mas na verdade, como é que é do lado? É algum lugar que é um lugar. Pode estar dentro, pode ocupar o mesmo espaço da Terra, só que numa outra frequência temporal, numa outra matéria, um universo paralelo, literalmente falando. Conta para nós quanto tempo levaria uma transição de Varide para a Terra e vice-versa. Hoje, neste momento, com a tecnologia que nós já temos aqui, implantada aqui. Física, eu passar fisicamente para o Varide e voltar? É isso que você quer dizer? Sim, física. Sim. Quanto tempo? Como você entra no elevador e vai para o segundo andar. Segundos. Segundos. Com a tecnologia que nós já temos. Que nós já temos. Segundo. Quer dizer, nós temos não. Foi-nos emprestada. Nós que eu digo, os governos. Sim, foi colocado aqui. Quer dizer, oficialmente aquelas você barganhas, não vai ver em lugar nenhum. Você vai em tudo que é laboratório de universidade. Aquelas barganhas que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial. E essa tecnologia é usada para você ir até Marte em questão de segundos também, ou para Varide. E é por isso que tem um monte de político indo para a Antártida, porque eles vão fazer reunião em Varide. Quando você vê um Papa na Antártida... Nós tivemos aquele secretário de Estado norte-americano junto com Barack Obama. Barack Obama esteve lá também. Por quê? Porque eles vão se encontrar com os líderes mundiais de Varide. E aí eles vêm estabelecendo essas políticas aqui, muitas das quais o governo brasileiro também está linkado nisso aí, e a gente sofre, não por tabela, mas diretamente isso, até com várias inserções, vendas de nosso... Agora eu te pergunto, qual que é o ser em sã consciência que vai acreditar numa história dessa sem ver? Ninguém. Olha, Caio, eu creio porque eu te conheço e conheço o teu trabalho.
Não, conheço vai pessoalmente. surgir um monte de conspiração que a Terra é plana, um monte de coisa em cima, que não fomos na Lua. Vai surgir um monte de coisa para esconder o sol com a peneira. E aí vai desviar a cabeça das pessoas. As pessoas não vão nem chegar no nível 1 do negócio, de entendimento que uma coisa está rolando por detrás dos bastidores. E é assim que as coisas funcionam. Uma coisinha para a gente relembrar, Caio, que é muito interessante. Os draco-reptilianos, eles são conhecidos como a raça Arian. Arian. E uma coisa que eu gostaria de trazer junto aqui contigo é que em muitos hangouts tu falasse da explosão de Marte, e hoje nós estávamos conversando em off, e é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso também. De quem foram os prováveis, né, os prováveis seres que explodiram a superfície de Marte. Não, na verdade, Marte, eu acredito que alguma coisa veio de Orion. Não sei se são os draconianos. Alguma coisa veio de lá e explodiu Marte. Não, explodiu Marte não. Fez uma guerra nuclear, termonuclear em Marte. Que Marte, na verdade, é uma ex-lua de um planeta que foi explodido. Já anteriormente, há muito tempo atrás. E, na verdade, o que nós temos na espiritualidade negativa na Terra hoje em dia veio de Marte. Tá? Veio de Marte. Os magos negros vieram de Marte. Essa cambada que se titula reptiliano, draconiano, veio de Marte. Que, na verdade, era uma raça da superfície do planeta Marte. Tá? É provável que eles tenham se encontrado no Egito, Caio? Sim, sim. Na verdade, o Egito foi a porta de entrada de muitos desses seres, desses deuses, vamos assim dizer, né? E você vai, como eu já falei no hangout anterior, você vai contar muita coisa no tempo de Dendera, você vai contar muita coisa daquela época, mesmo que retrata bem o início da civilização egípcia, o início de tudo. Mesmo porque a civilização egípcia é uma coisa engraçada, Marcelo. De um período dinástico, das dinastias muito, muito anteriores a 5.000 anos antes de Cristo, muito, muito, muito anterior a isso, você tem um período que não tem pirâmide nenhuma. Assim, na história, na egiptologia oficial, entre aspas, você tem o quê? Um período que se construía vasos de barro, um período terracota egípcio. E, de repente, do nada, começou a surgir pirâmide, um monte de coisa, assim, do nada, absolutamente do nada. É tipo, em questão de 100, 200 anos, pum, explode. Constrói-se pirâmide em tudo que é lugar, faz um monte de coisa, não tem lógica isso não tem lógica, não tem lógica. Apesar dos egiptólogos acharem uma coisa natural, que do vasinho de barro virou pirâmide, de 2 milhões de blocos, não tem lógica isso. Então, não devemos esquecer que se você olhar para a Esfinge, no Egito Antigo, no platô de Giza, você vai ver o quê? Que a Esfinge tem marcas de erosão feita por água, né? Desgaste feito por água, de milhares de anos. Digo milhares de anos, não, de 800 mil anos. E tem pessoas que falam, mas no Egito chovia 10 mil anos atrás, porque era uma floresta tropical, não sei o quê, não sei o quê. Concordo. Mas as marcas ali são de muito, 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 muito mais tempo do que 10 mil anos. Tem um colega nosso aí, que é o Graham Hancock, que fez um estudo sobre isso, né? As digitais dos deuses, The Fingerprint of God, e outros livros que ele editou sobre o Egito, outras coisas mais, que levanta a hipótese que a Esfinge tem 10 mil anos. Eu já sou mais radical, eu acho que a Esfinge tem 100 mil anos. Tá? Tem 100 mil anos. E é nessa época, justamente, que havia uma movimentação muito grande dos deuses que vinham de Marte para a Terra. E antes de Marte entrar em colapso. Né? Nós estamos falando de quase 1 milhão de anos atrás. Aí nem vai torcer o nariz e falar, mas está todo mundo louco nesse hangout. Não. Se você ver os achados de fósseis anômalos, que foram catalogados por Michael Cream,
aquele trabalho colossal que ele fez, que é Forbidden Archaeology, que é a arqueologia proibida. Ele fez todo aquele trabalho, escreveu aquele livro e tudo mais. Você vai ver que isso não foge tanto à lógica assim. E quando Marte entrou em decadência, aliás, na Segunda Guerra Mundial, o segundo Reich, o governo alemão, eles eram muito obcecados com essa história da raça ariana ter vindo de algum lugar fora da Terra. E é por isso que eles ficavam mandando grupos de cientistas ao redor do mundo, no Tibete, em um monte de lugar, pesquisando sobre as origens da raça ariana, do homem e tudo mais. Obviamente que você vai ter a raça ariana vindo da Índia, em alguns contos antigos, mas eles achavam que o ocultista alemão achava que a origem dele era marciana. E ele não estava muito errado, não. Pois é, eu estou chegando à conclusão também disso, cara. E outra coisa que não me é estranha é a afirmação, ou essa afirmativa que eles sempre tiveram de que era uma raça superior e que tudo girou, pelo menos acredito eu, muitas das histórias que vêm através dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que esse conflito se deu muito diretamente por causa disso, né? Essa superposição dessa raça em relação às outras, a raça ariana, e essa busca incessante que eles fizeram para poder ter uma coisa que ficou na minha cabeça, para poder ter hegemonia. Deixa só, não quero te cortar, vou te falar um raciocínio rápido. Fica à vontade. Marte, raça ariana, Marte, eu vou te explicar a Segunda Guerra Mundial em termos esotéricos, em termos de pau mandado, quem estava por trás. Aí você vai entender. O povo judeu, o povo hebreu, tá? Sempre teve o Deus hebreu lá, que é um nome que eu não consigo nem pronunciar, né? Muitas pessoas hoje em dia falam de Jeová, tal, não sei o quê, mas tem um nome lá que eu não consigo pronunciar. Eu sei escrever, mas não sei pronunciar. E esse Deus aí, entre aspas, né, é uma inteligência artificial criada pelos seres saturninos. Saturno. Então, o povo hebreu é regido por Saturno. Tá? É regido por Saturno. É aqueles mesmos seres que dominavam a Babilônia e são considerados os Anunnakis, e alguns na África do Sul chamam de Dongui, tem aquelas naves cilíndricas, e vem de Saturno mesmo, e vem de um portal de Saturno, tudo bem. O povo hebreu acreditava que estava falando com Deus, né? Na verdade, está falando com um ser artificial saturnino, que conduziu realmente o povo, né? Naquelas atrocidades todas que você vê, genocídio de povos inteiros na atividade, amando de Deus e tudo mais. Se bem que tem algumas coisas que mexiam os pauzinhos assim na época, né? Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, nem todos os seres históricos contados dentro do judaísmo antigo existiram, né? Então, você não vai ter evidências arqueológicas do Templo de Salomão. Da casa de Davi, então, era uma casa de comerciante. Mas contaram uma história, Pinóquio, desse tamanho, assim, nariz cresce, né? Em que a casa de Davi era um rei. Era um negócio assim enorme, na verdade não era. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí na história judaica antiga, né? Senão, nem vai querer fritar a gente online aqui, porque... Mas tem evidência arqueológica já em estudos sérios dentro da Universidade de Oxford. Então, o pessoal tem que parar um pouco, pensar e ir atrás do negócio aí para ver com os próprios olhos. Mas, voltando ao povo judaico, povo judeu, o hebreu, ele era regido por Saturno. Tanto que você vai ver o sétimo dia, que é sábado, que tem a ver com Saturno, né? Então, Sabá, sábado, Saturno. Então, o povo judeu sempre foi regido por Saturno. Tanto que o hebreu, hoje em dia, quando ele se abaixa e faz aquela reza, tem aquele negocinho que ele põe na cabeça, é um cubo preto, né? Então, aquilo é tudo representação de Saturno. Saturno é representado pela cor escura. Saturno, no mundo antigo, ele era representado pelos Anunnakis.
Eles tinham suas representações naqueles afrescos, né, que eu estudei ali no Museu Britânico um tempo atrás, que eu ficava lá sentado às vezes horas olhando para aquilo. Se você vê, eles descarregam aquelas florzinhas, né? É a papoula. Papoula é a representação, é a planta oficial de Saturno, simbólica. A papoula. Papoula é de onde se extrai a heroína, cara. Que sai a heroína, exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu me recordei também foi que tu nos mostraste num dos teus hangouts, que a gente esteve aqui na rádio, foi aquela moeda cunhada em 1932, antes do começo oficial da Segunda Grande Guerra, né, que tinha a estrela de 6 pontas. Estrela de Davi de 6 pontas, que é Saturno, tinha a suástica nela, e tinha o trevo de 4 folhas. Né, e tinha o trevo de 4 folhas. Né? E é uma moeda comemorativa de 32 do fim da crise. Do fim da recessão do Grande Trust? Fim da recessão, exatamente. Bom, voltando a Saturno. Então, o povo hebreu é regido por Saturno. E o povo ariano, alemão, é regido por Marte. Regido por Marte. E aí, o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, a nível físico, você vê duas forças por detrás de dois povos movimentando os pauzinhos. Ou seja, fazendo a raça humana se matar. Mais ou menos isso. No pé da letra, não vamos florir tanto aqui. Fazendo a raça humana se matar. Ou seja, por detrás dos alemães com os seres marcianos. Magos negros e outras coisas mais. Oi? Qual é o processo de hoje? Processo usado atualmente? Eu não vou te botar numa saia justa, mas o processo usado para extermínio atualmente, qual é? Você diz processo... É guerra, não é? Não entendi muita pergunta. O processo de extermínio usado. Porque a gente tem visto diariamente coisas muito interessantes que têm acontecido. Por exemplo, a propagação de determinados vírus que já eram vírus considerados extintos e um enlouquecimento dos governos mundiais com vacinas. Vacina para tudo agora. Agora tem vacina para tudo. Se a gente tiver uma unha encravada, amanhã eles vão lançar uma vacina e muitos cientistas, inclusive do Brasil, estão assim, em pé de guerra com isso, porque... inclusive um cientista carioca que ele é muito conceituado nesse mundo da medicina, e ele textualmente disse esta semana que a vacina do sarampo provoca autismo. Como é que a gente vai viver dentro de... Eu sei que de repente não é um objeto de estudo teu, mas eu não podia deixar de trazer esse tipo de coisa, porque tem coisas acontecendo que a gente não consegue esquecer. Por exemplo, Bill Gates abertamente sendo a favor de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas sobre o planeta, quando a gente tem quase 8. O que eles vão fazer do resto dessa gente? 6 bilhões e meio de pessoas, o que vão fazer deles? E aí eu te pergunto a questão do reset parcial. Tu acha que pode vir de varídio um reset parcial? Agora que a gente está linkando diretamente a partir dessa tua experiência lá, tu acha que pode vir um reset de lá para cá? Um reset parcial que seja? Pode. Eu acho que pode. Mas eu não acho uma coisa tão viável agora. Não, tudo bem que não seja viável, mas foi uma hipótese que a gente levantou aqui, na verdade. Sim, pode. Isso já está sendo feito, Marcelo. Se você pensar bem, o índice de crescimento populacional do planeta decresceu. Ele deu uma freada violenta. E a cada 3 minutos, por exemplo, ninguém fala isso, a cada 3 minutos alguém pega AIDS. A cada não sei quantos segundos, a cada 2 minutos alguém se suicida. A cada não sei o quê. Então, se você levantar as estatísticas, você vai ver que nós vamos encolher daqui para frente, não vamos crescer.
De alguma forma, alguém vai estancar essa progressão geométrica do aumento populacional, de alguma forma. Agora, por que a gente não está... A questão é que, tu trazendo todos esses dados para nós, e a gente vai processando e observando o que tu estás falando, e a gente vai linkando com outras coisas que atualmente a gente está sabendo que estão acontecendo. Então, a gente provavelmente veja novos vírus aparecendo aí, porque se vier uma cura ou 2 ou 3 curas para doenças que a gente considera mortais, algo mais forte deve aparecer por aí. Você vê bem, aquela péssima formadora de opinião que é Hollywood, né? Vem com 2 vertentes de filme na moda, na época, nos últimos 10 anos. Primeiro, qual que é? Invasão alienígena, né? Tem se pregado que nós vamos ser invadidos, vamos ser tudo comido por ET louco, o nego vai sei lá, vai acabar com o planeta, aquela história toda. Qual que é a segunda jogadinha que jogaram aí na formadora de opinião hollywoodiana, né? Vírus. Vão terminar tudo com zumbi, Walking Dead. Ou seja, vai ter um vírus letal que vai acabar com a raça humana, vai acabar com o planeta. Isso é vendido todo instante, todo ano, né? Nas telinhas aí, né? De cinema. E aquela história, né? Tem aquela frase, né? O que é aquela frase, Marcelo? O cinema imitando a realidade, a realidade imitando a vida imita um negócio assim. A vida imita a arte. A vida imita a arte, Então, aquela história, você plasma alguma coisa na telinha lá, e aí tem milhões de pessoas apavoradas com aquilo. Nós podemos pressupor que isso possa existir, porque uma guerra química seria mais fácil, e dependendo do objetivo do entre aspas, inimigo, seria uma forma mais fácil de limpar o caminho, de repente. Exatamente. Essas são suposições, na verdade. Agora, no frigir da coisa, pós Segunda Guerra Mundial, são degraus, são fases em que nós vamos passando e conforme você vai passando essas fases, a nossa realidade, a nossa civilização é reengenharizada, ela vai sendo transformada, Com o término da Primeira Guerra Mundial e a Segunda, você vai ver que mudou o sistema de governo. Então, esse negócio de rei e rainha já deixou de ser. Passou para um outro sistema. E assim por diante, criação da ONU e tudo mais, e vai. E você vai ver agora, ultimamente, que se implementou essa ideia de terror e outras coisas mais, e a Guerra do Golfo, e a coisa vai cada vez mais se modificando. Aparentemente... Sim, para a gente começar... Para a gente começar as perguntas, Caio, e poder não terminar o Hangout, mas já lançar uma outra situação. Todas essas guerras não te parecem muito estranhas, por exemplo, de ocorrerem ali essas guerras situadas onde está a Síria, o Iêmen, esses locais onde supostamente teria uma raça primordial que seria a raça a ser banida do planeta no momento? Na verdade, são áreas em que você tinha bases avançadas de ambas as civilizações, né? Externas, não humanas, vamos dizer. E aí, quando as coisas acontecem, elas acontecem num nível mais superficial para acobertar outras coisas que acontecem num nível mais profundo que as pessoas não enxergam, né? Mas que acontece. E, obviamente, você não vai ver isso na mídia, não vai ver no jornal amanhã, corre na banca de jornal, compra e fala, eu quero ver. Não vai ver nada. E não vai mesmo. E é assim que a coisa acontece. Então, você vai ver uma Segunda Guerra Mundial sendo feita por forças, hegemonias, na minha opinião, demoníacas, tá? Mas se utilizando o ser humano como um simples fantoche, né? Como uma marionete, né? E as coisas ocorriam por detrás dos bastidores. Mas, enfim, Marcelo, vamos começar com as perguntas, porque o pessoal deve estar falando, e as perguntas, como ficam as perguntas, né?
Pessoal, não sei, mas a diretoria da rádio está me puxando aqui a orelha há É, uns 10 minutos já. eu Então vamos vi para a aqui. primeira pergunta. A Márcia Hum, Violet te pergunta o seguinte: Caio, a que você atribui essas experiências dadas a algumas pessoas nestas viagens astrais para outros mundos paralelos, assim como você? Merecimento? Arquivos de vidas passadas ou o quê? Curiosidade? olha, vou falar uma coisa que meu avô falava há muito tempo atrás. Meu avô dessa vida mesmo. Às vezes é melhor você ser ignorante e não saber nada, né? Porque quando você sabe de algumas coisas, algumas pessoas encaram aquilo como uma maldição até, né? Uma maldição, porque às vezes fala, mas se a pessoa é ignorante, tal, ela continua sendo manipulada, tal, não sei o quê. Continua, obviamente. Aliás, nós todos somos manipulados, mesmo sabendo de alguma coisinha aqui ou ali, entendeu? Então, quando você vê que realmente você é manipulado e você sabe mais ou menos alguma força que ocorre por trás, aqui e ali, parece que a coisa fica meio cabeluda, né? Piora, né? Porque quando você é ignorante, você fala, não sei lá, choveu por chover, ou aconteceu tal coisa por acontecer, e você deixa pra lá. Quando você sabe, às vezes tem pessoas que se deprimem, outras acham que é uma maldição. Eu, particularmente, no meu entendimento, na minha vida atual, eu não encaro isso também como missão, porque missão não existe, esse negócio que, porque fulano tem missão, o Chico Xavier tem missão, fulano, ciclano tem missão. Isso não existe, missão não existe. O que existe é um comprometimento, às vezes, né? E eu, felizmente ou infelizmente, eu me comprometi antes de nascer, né, de falar certas coisas que não deveriam nunca ser faladas. E alguém tem que ter a boca grande, boca dura, para falar, se pôr na linha de tiro e falar. Porque é uma maneira de você mudar um pouco a realidade, porque muitas pessoas já vão começar a analisar a realidade de uma outra maneira, uma maneira mais ampla, por diferentes perspectivas, vamos assim dizer. Não que eu seja o dono da verdade, mas a pessoa fala, pera, mas será que é assim mesmo? Não é? Ou tem alguma coisa errada aqui? E as pessoas começam a se questionar. Quer falar alguma coisa, Marcelo? E o questionamento leva a outra busca também, né, Caio? Isso aí é bom porque a gente começa a ter uma perspectiva de compreensão de quem nós somos, o que a gente realmente está fazendo aqui, porque senão tu vai ficar as histórias da carochinha, e aí tem a doutrina X, a doutrina Y, a doutrina não sei o quê, e enfim, e aí isso para mim é um passo para essa, sei lá, se essa roda de samsara, essa coisa maluca. Pergunta número 2, vamos lá? Vamos lá. Sandro Roberto pergunta o seguinte: boa noite, Caio. O que tu tem para dizer sobre Olimpo a nível astral? Sabe alguma coisa? Na verdade, o Monte Olimpo, os 12 deuses do panteão grego, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus, as 12 estrelas da comunidade europeia. É mais ou menos tudo uma cabalística, tá? Que tem uma fonte única, que é a Cabala. Então, esse negócio esse simbolismo todo aí, como o Monte Olimpo, na verdade, se você ver pelo aspecto mitológico, que muitas vezes é colocado, inclusive por certos pesquisadores, como aquele grande mitólogo Joseph Campbell, né? Você vai ver que, se você estudar a alegoria mitológica, você vai ver que os deuses do Olimpo, ele era uma representação humana. É humano sendo a divindade, vamos assim dizer. Com todos os nossos defeitos e todas as nossas coisas, dentro da mitologia, mas, num aspecto cabalístico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é aquela história. Você tem os 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses do Olimpo, os 12 signos zodiacais. Então, tudo segue que ciclos. Cada deus representando um ciclo. Chegamos a ter 12 planetas no nosso sistema solar, Caio? É o que dizem, né, a história, né? A ideia. Porque é o seguinte, Plutão, ele foi, agora,
assim, tiraram ele da classificação do planeta e viraram um planetoide. Então eram 9 planetas, agora é 8. E, na verdade, assim, sabe-se que talvez 2 planetas explodiram, que eram 10. E aí vem aquela história do Zacarias Sitchin, que era aquele que traduzia as tábuas suméricas, falar sobre o 12º planeta, né? Então tem toda uma mitologia em cima disso. Agora nós não sabemos com certeza, e eu particularmente não sei com certeza se eram 10 ou 12, né? Pode ser que sejam 12, não sei. Mas eu fico te devendo essa, Marcelo, dos planetas. Qual que é a próxima pergunta? Tranquilo, também faço as minhas analogias aqui referente a isso. Vamos ver aqui. Nós temos a pergunta da querida Hilda Dias, que te pergunta o seguinte: tudo isso que é dito por aí é só para desviar a atenção do que deveria ser focado? Com certeza, muita coisa é dita por aí para desviar a atenção do que realmente nós devemos focar, né? E que poucas pessoas focam e que poucas pessoas investigam ou sabem, né? E aí nós ficamos preocupados com um monte de coisa por aí que não tem nada a ver e não tem por onde. Então é mais ou menos isso mesmo, é verdade. Tem outra pergunta, Marcelo? Sim, Jorge Leal te pergunta o seguinte: quem direciona os desdobramentos, no teu caso? Dos meus? No meu caso? É uma pergunta muito interessante, Jorge, porque é assim, depende do meu dia. Não é todo dia que eu tenho um desdobramento lúcido, fantástico, aquela coisa, né? Às vezes, eu não estou nem esperando, de repente, bum, acontece. Mesmo porque eu nunca treinei isso daí. Eu fiz algum curso ou outro, assim, uma coisinha rápida, aquele do Instituto Morrow. Então uns materiais que eu acompanhei também. Mas, assim, esse direcionamento é assim, é um negócio meio louco que eu vou falar agora. Um negócio meio pancada, meio estranho até. Quando você está encarnado, lúcido, acordado, você não está nas suas plenas faculdades mentais. Vamos colocar dessa maneira. Você está sendo filtrado pelo corpo físico, você não tem noção de tudo, das coisas, blá, 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 blá. E a sua consciência é aos 5% daquilo que você realmente deveria ser nesse âmbito neurológico, assim dizer, cerebral, mental, consciencial, sei lá o nome que você queira dar. Quando você dorme, não é todo mundo, mas tem pessoas que têm uma plena consciência de muito mais coisa do que quando está em vigília. E aí a pessoa pensa diferente. Ela tem uma outra personalidade, uma personalidade mais ampliada, né? A palavra certa. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu deixo anotado lá do outro lado um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas, obviamente, quando eu acordo, eu esqueço tudo, né? E quando você esquece tudo, você precisa de uma ajudazinha, né? Uma ajudazinha para lembrar, né? É como se a gente sofresse de um Alzheimer, de uma demência, quando você acorda no corpo físico, você esquece tudo. E aí, eu deixo anotado com um grande amigo meu, Pierre, outras pessoas, que falam, olha, é o seguinte, quando eu tiver um pouco mais de lucidez, me passa isso, me passa aquilo, porque aí eu trago essa impressão para o corpo físico quando eu acordar. E eles fazem isso. E às vezes fica combinado, ó, tá, esse é o script, é um negócio. Aí o Pierre me dá no papel, eu olho bem para aquilo, faço uma concentração e acordo. E aí eu lembro. E às vezes a coisa é lúcida, bem lúcida, como o caso de 2 dias atrás. Que aí realmente você vive uma situação, você lembra, você faz tudo. Mas não é sempre, nós não temos essa felicidade de sempre isso ocorrer, né? E aí, entra técnicas de lembrar, geralmente eu deixo tudo anotado, ou gravado, e aí o pessoal, no momento que eu vou acordar, tenta passar isso de uma maneira ou outra para mim. Mas tudo acordado e combinado antes de eu acordar. Então é um negócio meio maluco. Então as pessoas falam, então você mesmo que direciona, sou eu mesmo que direciono para mim mesmo, porque eu não me lembro de tudo. E é uma maneira, é como se você tivesse uma doença que a cada dia que você acordasse, você esquecesse tudo que você fez no dia anterior.
e aí você mandasse alguém anotar, você anotasse suas coisas numa agenda e mandasse alguém ler para você. E é o que eles falam, quando eu acordo. Então é um negócio meio maluco, Marcelo, um negócio desse, porque você fica naquela de ouvir coisas que você anotou e que alguém leu para você. É mais ou menos isso. Mas aí sempre tem uma ajuda, né? E essa ajuda, como a gente sempre fala, já é uma ajuda que não é desse momento agora, que é de muito tempo. É de muito tempo. Então, aí essa tua relação com o Pierre se estreitou a ponto de vocês terem essa troca que é benéfica para todos nós, para ti e para todos nós. Pergunta de número 5, que é a pergunta da Isabel. A Isabel te pergunta o seguinte, Caio. Para sairmos desta prisão, é necessário que todos os nossos fragmentos despertem? Eu vou complementar te perguntando o seguinte. É possível que o despertamento acontecendo em um fragmento, todos eles já estejam despertos? É uma pergunta muito interessante, que isso obedece a uma questão fractal. Porque cada fragmento é uma versão diminuta do todo. Então, se um despertar um fragmento, o todo não vai despertar, porque teria que despertar todos os fragmentos, eu acredito. Mas é uma conjectura, veja bem, é uma conjectura. E assim, é uma questão muito interessante porque tem a ver com o tempo. E o tempo, para cada fragmento desse, ele oscila de uma maneira diferente. Então, você querer sincronizar coisas que estão atemporais é quase que impossível. Então, realmente é um grande mistério isso. Eu não sei dizer se tudo tem que ser sincronizado ao mesmo tempo para acordar. Então, realmente, eu não sei dizer isso daí para você. Sou bem honesto e falar, olha, é uma coisa que não dá para saber. Não dá. Pelo menos eu não sei. Perfeito. Perfeito. O Araguaci Carlos de Andrade te pergunta o seguinte, Caio. Como se soletra o nome do planeta Varide? Varide, V-A-R-I-D mudo. V sei lá, de vila, A, R de rato, I de Irineu e D de dado, mudo. Varide. Varide. Posso até escrever no chat aqui, eu vou escrever Varide no chat, todo mundo quer Demudo saber. no final, né, Caio? Eu andei escorregando no português lá e errei bastante até. Varide. O Jorge Léo já escreveu, né, Jorge? Varide. É isso mesmo. E o Araguaci complementa perguntando o seguinte: mandar luz e vibrações para despertar interfere no livre-arbítrio da pessoa, de um indivíduo ou de uma população? Mandar luz e vibrações para despertar. Olha, não interfere, não. Assim, é aquela história. Por mais luz que você pode mandar, tem gente que não acorda, não desperta. É uma questão muito que relativa, né? Você pode mandar um holofote na cara da pessoa e a pessoa está lá, totalmente hipnotizada e não desperta. Então é bem relativo isso daí. Você falar que uma vibração para despertar interfere no livre-arbítrio de uma pessoa ou população, não. Eu acho que não interfere, não. Pergunta de número 8, da Andressa Guedes, te pergunta o seguinte. Boa noite, Caio. Boa noite, Rádio Remix. Com relação à reencarnação, essa programação que os espiritualistas e espíritas afirmam é real? Temos como programar a nossa vinda? Olha que tu tocasse nesse assunto hoje, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, 99% das vezes nós não conseguimos programar nada. Nada. Põe lá embaixo, randomicamente, e dane-se. Então, é um negócio complicado. A não ser que você já está, sei lá, pretendendo fazer alguma coisa,
Mas, assim, na maioria das vezes, a coisa vai que vai, assim, automática. Está no automático, piloto automático. Então, não tem esse negócio de ficar programando muito. A não ser que você já tenha alguma predestinação, alguma coisa que você vai ter que fazer. Então, aí entra muitas forças por detrás da coisa e realmente ela é programada. Mas é muito raro isso, muito, muito. Complementando a pergunta da Andressa, é a seguinte: podemos programar as máquinas biomecânicas atuais e de que forma? Ou seja, as reencarnações são programadas ou aleatórias? Eu acho que tu já respondeu, né? Não. É aleatório. Aleatório a maioria das vezes. Aí, e outra coisa, às vezes você pega de calça curta. Você está andando e tal, você não vê a máquina da reencarnação, porque ela está numa outra frequência. E aí um vórtice forma e você é sugado para dentro e acabou. Daqui a uns tempos já está nascendo. Então, é um negócio meio que pancada, né? Porque você não está esperando. E muitas vezes tem pessoas que o plano vai, os amigos da pessoa vai sumindo. Ah, fulano sumiu, onde está? Ciclano, Beltrano, não sei o que, vai sumindo. Na verdade, esse pessoal não está sumindo. Esse pessoal está encarnando. Ou seja, está sendo pego por essa energia, essa frequência dessas máquinas. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? O Wilson te pergunta o seguinte, Caio. Nos sonhos nos sentimos mais vivos do que aqui na Terra, e os fenômenos climáticos são bem mais grandiosos e tem muita água, mares, etc. nos sonhos. As emoções ficam mais fortes de fato? Sim, sim. Sim, porque dependendo do lugar que ele vai, né? Mas geralmente quando for alguma coisa relacionada com os mundos paralelos astral, mundo astral principalmente, o negócio ele é amplificado. É amplificado. Aumenta a potência da coisa. Se você tem problema de, sei lá, qualquer coisa que você tiver, aquilo é amplificado 10 vezes lá no astral. Tem outra pergunta? Isso é porque nós nos tornamos mais conscientes de quem somos e das nossas potencialidades lá do outro lado? Não, é porque a matéria que forma a realidade lá é mais plástica, ela chega a ser mais suscetível à ação da nossa mente do que a matéria aqui na nossa realidade. O Frost te pergunta o seguinte: o que está acontecendo do outro lado ultimamente? Por que diabos ficam em enfrentamento com criaturas trevosas? Isso já dura 3 semanas e é sempre a mesma coisa. Estou cada vez mais cansado e sem forças. Cara, o Frost é um cara que realmente... Bem-vindo ao clube, Frost. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Ai, Frost é um cara que eu queria falar online aqui, porque realmente o Frost vai no fundo do poço às vezes. Eu olho para ele assim e falo, pô, o cara foi no fundo do poço, foi lá. E tá nadando de braçada já, hein, Caio? Nas últimas 3 semanas, né? A mesma coisa que eu sempre foi. Bom, tem a ver com as mexidas na linha de tempo, Caio? Isso pode estar acontecendo? Tá nos eu acho que bastante? sim, porque toda vez que você mexe na linha do tempo, você cria fissuras temporais. E nessas fissuras, muita coisa passa dessas outras realidades para cá, pelo menos para o nosso astral humano. E aí, você vai ter todo tipo de criatura passando, inclusive as trevosas. E é por isso que eu acho que nas últimas 3 semanas o pau tem comido do outro lado feio, hein? Feio. Tá pegada a coisa, velho. Hã? Tá pegada a coisa, tá pegada mesmo, não é brincadeira. A gente tem falado nisso todos os dias, tá pegada a coisa mesmo. E última pergunta, Caio. O Wilson te pergunta o seguinte: eu tenho uma TV Philips de tubo antiga, se eu ligar na tomada sem antena, capto algo que consigo fazer um cronovisor. Tem que fazer curso para se especializar nisso, de fazer transcomunicação a partir desses aparelhos, Caio? Não. O que ele pode fazer
Na internet, vem alguns grupos que já fizeram certa experiência e começaram a pegar dados, como fazer a experiência da televisão. Você vê, ela traz bem que tem uma televisão sem sinal, ela traz estática, que é são micro-ondas que são pegas do fundo de micro-ondas do nosso, assim, do nosso próprio universo, né? Então... Que estiveram oscilando durante um tempo ali, né? Eu não quis chamar a tua atenção para não cortar o teu raciocínio, mas elas estiveram dando uma oscilada. E é isso aí. E aí você coloca uma câmera filmando isso, às vezes você pega imagens. Se forma naquele chiado ali atrás, que na verdade eles são modulados, os chiados, para se formar imagens. Caio, chegou Então, uma pergunta Marcelo. aqui de última hora. Espera aí só um pouquinho, Roberto. Chegou uma pergunta de última hora que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para a pessoa não sair daqui sem esclarecimento. O Silva te pergunta o seguinte: Caio, hoje eu tive uma experiência no astral, como você disse, sobre o processo de reencarnação. É possível que eu tenha tido essa experiência? Processo de encarnação? Sim, ele teve uma experiência onde foi mostrado o processo de reencarnação para ele e ele está preocupado se realmente ele pode ter tido essa experiência ou é coisa da cabeça dele. Não, pode ter tido mesmo, pode ter tido. Às vezes é uma linha muito tênue entre criação mental nossa ou é realidade. É uma linha muito, muito tênue. Você não sabe distinguir o que é um e o que é outro, às vezes. Por isso que às vezes eu sou muito cético comigo mesmo. Antes de falar qualquer coisa, eu falo, não, pera lá. Isso daí é coisa da minha cabeça, sei lá o quê. Mas quando uma coisa é muito lógica e faz sentido, aí realmente você vê que não é da tua cabeça. Pode até ser, mas a maioria das vezes não é. Não é. Caio, a última pergunta da Sandra, que é muito rapidinha, é a seguinte: é possível que a programação e o nazismo tenham vindo de Varide para cá? Ou eles tenham programado o nazismo para nos alcançar aqui? Eu já estive pensando nessa hipótese, é possível. É possível porque em 1913 começou o projeto Gluck do nada. Aí muita gente fala assim, mas os nazistas pegaram desenhos e reengenharizaram coisas da Índia antiga. Na verdade, isso dos Vimanas e outras coisas mais. Mas na verdade, se você pensar bem, a sociedade Thule na Alemanha, ela já tinha alguma coisa nesse sentido de outras realidades, entidades e outras coisas mais. Então, é possível que se trouxe dessa realidade para a nossa toda uma filosofia, toda uma cultura que foi tentado ser implantado na base da força, na base do palmo, mas não deu certo isso. Então é uma coisa... Perdão, pode falar, perdão. Pode falar. Não, eu só queria te perguntar se a Thule Não, porque, na verdade, o projeto Gleick mandou muita gente para a Valíria. Agora, a minha pergunta, às vezes eu sempre me pergunto, nós levamos esse regime para a Valíria, o Valíria gera assim. Essa que é a grande questão. É um negócio que hoje eu não conseguiria responder. Não conseguiria responder. De repente o regime pode ter vindo de lá para cá. Da sociedade Thule nasceu a sociedade Vril? Ou são coisas que se complementam? Se complementam. Sociedade Vril e a sociedade Thule. Perfeito. Se complementam. Encerramos por hoje, meu amigo. Aqui pelo menos as perguntas. Agora eu vou chamar a Marcinha para ver se ela tem alguma indagação por lá. Marcinha. Pessoal, tá me ouvindo aí, né? Que eu não tô vendo aqui. O pessoal tá reclamando muito dessas variações da linha do tempo, que todo mundo tá deprê, tá isso, tá aquilo. Mas, Caio, eu quero te perguntar uma coisa. Essa coisa de muita depreciação dentro do Facebook, quando as pessoas expõem a vida delas demais, eu tenho reparado nisso dentro dessas redes sociais. Essas pessoas são as pessoas mais atingidas que eu possa perceber. Não sei se eu estou errada, tá? Mas eu tenho percebido que as pessoas que se expõem demais
dentro das redes sociais, no meio dessa coisa, parece que tem sido mais forte a coisa. Essa coisa de, não estou bem, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. É claro que a gente sente cada um de um modo diferente, uns aguentam mais e outro menos, mas você acha que chegou nesse nível de energia dentro das redes sociais? Olha, chegou, eu acho que chegou, porque é o seguinte, muitas pessoas têm as redes sociais como uma válvula de escape, né? Então a pessoa vai lá e vomita na rede social todos os problemas pessoais, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E tipo assim, eu cortei o pé hoje, vai lá e põe na rede social. Aconteceu isso aí, foi lá e põe na rede social. Quer dizer, primeiro que ela tira toda a privacidade dela mesma. Ela se abre. E ela se abre para o inconsciente coletivo de verdade mesmo. Porque você vai ter um monte de pessoas vibrando naquelas comentários que a pessoa coloca, sei lá, no perfil dela. Então, isso realmente traz uma energia para a pessoa. E a pessoa realmente, dependendo do tipo de energia que ela atraiu, de acordo com o que ela escreveu também, realmente ela pode realmente ficar super, super, super deprimida. Então, é tipo, uma coisa fomenta a outra, né? E aí uma coisa acaba se tornando totalmente interdependente de uma com a outra. Então, realmente, hoje em dia é muito complicado isso. E muitas pessoas, às vezes, nas redes sociais também, não só as utilizam como uma válvula de escape, mas como um meio falso de comunicação para mostrar o que não é. E aí a pessoa, às vezes, no fim desse processo, acaba caindo na real e vendo realmente que ela não é aquilo. E aí ela entra em depressão. Ou seja, é um processo meio maluco até. Mas acontece. Fazer o quê? Acontece sério. Hoje a depressão é o mal do século, na minha opinião. E isso não tem muito retorno na atual conjuntura do processo de transhumanismo que nós vivemos na sociedade. Ou seja, o homem está virando uma máquina, uma extensão de um computador. O que me preocupa, Caio, é que normalmente são jovens e, como tu disseste, a tendência é eles buscarem no suicídio uma saída. Portanto, fica para nós também como lição isso, e de alguma forma, se isso estiver sendo manipulado por algum governo ou por alguns governos, né, a gente pensa Com em todas certeza. as possibilidades. Com certeza. Meu amigo, estou te vendo cansado, eu acho que está na hora de nós, hoje, Marcinhão, Realmente eu, por hoje mim, o pessoal fala assim, eu nossa, encerraria aqui. vive cansado, né? Cansado. É que realmente a gente às vezes durante o dia está um dia corrido, e realmente, infelizmente, ainda o projeto é oculto, é um projeto independente, eu não tenho suporte de ninguém, então eu tenho uma vida paralela, né? Além de ser pesquisador, tem outras coisas que eu faço para me manter financeiramente, vamos assim dizer, e você fica cansado, né? Fica cansado, mas assim, eu peço, me desculpa o pessoal que está assistindo aqui, mas realmente assim, eu gostaria de ficar até mais tempo aqui, porque eu tenho, assim, Marcelo, eu recebo um monte de e-mail, um monte de coisa, às vezes não respondo, assim, prontamente. E tem muita pessoa que fica chateada, porque não responde, não vou escrever mais, não sei o que, não sei o que lá. E, na verdade, eu tenho lido muita coisa, mas não consigo responder. Como é que eu vou começar a tentar me empenhar para responder? Mas, enfim, eu agradeço a presença de todos aí, né? Porque realmente é um negócio meio complicado de você Mas, tentar Caio, fazer. se tu quiser vir fazer o hangout de pergunta e resposta essa semana que vem, tu Ou vem. trazer A todas, gente tem, a É, gente tem, essas. a gente tem a terça e a quarta-feira liberada. Tu pode vir. Se tu quiseres Sim, sem fazer isso dúvida. para responder as pessoas, tranquilo. Tu sabe que aqui a É, casa é tua. então, Porque aí depois tu baixa e põe lá no teu canal, tá tudo certo. Não tem problema. E aí o pessoal vai poder observar por lá, tranquilo. exatamente.
Então, e é interessante que eu vou mais além. Eu falei de Varídio, né? 2 dias atrás. Sim. E ontem, olha só, vou esticar o Hangout agora, né? Ontem, eu vi um negócio muito estranho, Marcelo, muito estranho no astral, muito estranho. Lembra aquele discurso do Ronald Reagan que ele fez na ONU Sim, sobre uma invasão perfeitamente. alienígena? Sim, sim. Eu vi isso essa semana ainda, vi o vídeo. Então, eu vi no astral Ronald Reagan, tá, fazendo o mesmo discurso, só que não mais uma invasão alienígena, mas de uma invasão de nós mesmos, vindo de uma outra realidade. E gozando que nesse discurso, quando ele fazia, na sala que ele estava fazendo o discurso, eu achei um negócio muito estranho, um negócio muito surrealista. Tava o Bill Clinton, não sei porquê, não me pergunte. Ué, Tava. claro que eu te pergunto. Eles não vieram do mesmo lugar? Eles não sentaram na mesma cadeira? Sei lá, e tava a Hillary Clinton, né? Oh. Tava a família Bush. Ah, só gente boa. Só gente boa. Só a E nata dos bonzinhos. até hoje não sei, vou perguntar hoje na Resistência, vou tentar saber por que eu tive essa visão surrealística, esse negócio estranho. Estranho. E Uhum. é um negócio meio estranho, assim. E assim. Só aí tu reunisse Hollywood, tu reunisse Skull and Bones, tu reunisse uma série de criaturinhas, né? Só Não, nesses e assim, 4. a sensação que eu tive, com essa visão, esse negócio estranho, é que em 2019 alguém vai aprontar uma coisa bem circense, assim, um negócio bem pirotécnico, assim dizer, né? Para implementar alguma coisa nova. Mas assim, uma coisa drástica. O dia que Corey Good aceitar o nosso convite e ele vir conversar conosco, que tu já fizesse esse convite para ele mais de uma vez, talvez a gente possa elucidar Não, o isso. Corey Good é o seguinte, eu já fiz vários convites para ele, falei com o produtor dele, o Roger, ele fica numa enrolação doida, ele até queria vir, aí de repente o Roger mudou de ideia, e aí o Corey Good sumiu, e eu não sei o que aconteceu, e ficou nesse rolo todo aí. Ainda vou conversar com ele essa semana, ver A se o gente podia Roger perguntar para ele de diz. 2019 essa coisa meio pantomímica, meio espetaculosa que eles vão fazer, porque ele sabe disso, ele já falou sobre isso. Ele sabe, ele sabe. E foi um alerta também na Resistência sobre esse troço aí, que vai ter um show. Aí eu ainda perguntei para o pessoal, mas que show? Aí a pessoa falou, não, a gente vai conversar sobre isso ainda, calma, calma. E eu acordei meio confuso, porque foi um negócio meio estranho, confusão mental. E que em 2019 vai ter o show. Eu falei, putz, vão ressuscitar o Michael Jackson, fazer o quê, né? Eu até brinquei, né? Nós temos, provavelmente eles façam uma pantomima meio parecida com isso, com alguém que eles vão escolher dentro desse grupo que eles têm aí, que está na mão deles, e a gente vai seguir aqui varando noites e procurando respostas, porque 2018 é um ano de mudanças drásticas. 2019, então, se for no peso de 2019, se ele for de 2018, 2019 for maior, a gente vai ter que estar muito bem calçado, porque a coisa vai sacudir. Vai sacudir, exatamente. Vai ter o show. Agora que show é esse, eu não sei. Então é isso, meu amigo. Te agradeço, uma boa noite para ti, muito obrigado, uma boa noite a todos que nos acompanharam até agora presencialmente aqui pelo canal da Rádio Remix Exotera, a Conexão Galáxia Livre, que se uniram para que nós pudéssemos continuar o nosso trabalho. Agradecer ao Caio muitíssimo pela vinda dele aqui. Marcinha, o encerramento está contigo. Muito agradecido a Michele, a Vera,
ao Maurício, JL e a todos que aqui estiveram conosco nessa noite. Muito obrigado. Bom, para você que está ligado por aqui na Rádio Mix e também no Hangout da Rádio Mix, são 22 horas e 43 minutos. A gente encerra, então, mais um Hangout de hoje do programa Fator RH aqui com Caio Breno do canal Terra Oculta. Prometendo voltar amanhã, a partir das 9 horas, lembrando que amanhã tem um momento de meditação da Rádio Mix Esotera para quem está no grupo. Bom, obrigado aí pela Michelle, o Maurício, o Jorge, a Vera, todo mundo que está por aí. A gente volta amanhã ao vivo por aqui na Rádio Remix Esotera e na Conexão Galáxia Livre para você por aqui. Valeu pela companhia. Até amanhã.